Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e um ótimo e feliz sábado, viu? Prazer, uma alegria voltar à igreja, no Boa, para ministrar essa que é uma das mais, ou a mais sagrada cerimônia que nós realizamos como igreja, não é? A Santa Ceia do Senhor. E nós iremos aqui fazer uma breve reflexão antes de partirmos aí para o lava-pés, depois para a Ceia do Senhor. Mas é uma alegria recebê-los, viu? Cada um de vocês aqui na igreja. Muito bem, abra a Bíblia em Lucas capítulo 22 e o versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Quero também cumprimentar aos irmãos que estão aí na internet, acompanhando a nossa programação, que o Senhor Jesus também esteja aí com você, viu? És bem-vindo aqui à casa de Deus e certamente onde você está também se torna uma igreja, se você tiver a disposição, como nós aqui temos, de adorar o Senhor. Que Ele possa estar do seu lado aí também. Seja bem-vindo ao culto da Igreja Boa Vista. Som. Muito bem. Opa. Se foi para acordar, né? 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Deixa eu dizer uma coisa antes de nós avançarmos aqui. Nós, cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia exclusiva do povo judeu, israelita. O que significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima. E o que significa, que história se evoca essa expressão passar por cima? Bom, você se lembra que Deus derramou as 10 pragas no Egito, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Então, o anjo da morte haveria de visitar cada residência no Egito a fim de matar o filho primogênito, o filho mais velho, de cada família. E indescritível, imparcialmente, obrigado. E diz aí a história que Deus, para não punir também o seu povo junto com o povo do Egito, pediu para que eles matassem um cordeiro. E o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Essa é a Páscoa. Porque quando o anjo visse o sangue nos umbrais das portas, haveria de passar por cima daquela casa, visitaria a próxima casa. Mas naquela onde estava marcado com sangue do cordeiro, ele não entraria e não faria aquilo que era a sua missão, matar o primogênito. Diz a Bíblia que cada família israelita deveria matar um cordeiro e deveria comer da carne desse cordeiro. Ou seja, eles estariam em torno do cordeiro para comer-lhe a carne e com ervas amargas. Mas, com um detalhe, com sandálias nos pés, cajado nas mãos. Porque depois que terminasse essa cerimônia, eles estariam indo embora do Egito rumo à terra da liberdade. E assim aconteceu. Agora imagina se um filho mais velho, ouvisse do pai, ele dizendo assim, o pai dizendo para o filho: filho, não se preocupe, isso é somente um símbolo. É somente um símbolo. Passar o sangue de um bicho na porta, livrar da morte, isso é só símbolo, não precisa se preocupar. Eu talvez até imagine o filho dizendo assim: pai, por favor, passe o sangue, porque quem vai morrer sou eu. Passa o sangue. E, de fato, se não passasse o sangue, certamente
o filho primogênito haveria de fechar seus olhos pela última vez, vítima da ação de um anjo que seria conhecido como anjo da morte. A partir desse momento, o povo de Israel, cada ano, deveria comer a Páscoa, que seria comer um cordeiro com ervas amargas, para relembrar a dura escravidão lá do Egito. Dura escravidão. Nós não estávamos no Egito e não fomos libertados de lá, fisicamente não. Então, a cerimônia não é para você, não é para mim, é para os judeus. Mas o que aconteceu então, pastor? O Senhor Jesus disse, nessa passagem que nós lemos, eu ansiei comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. É interessante, o Senhor Jesus ansioso, mas é isso mesmo. Ele sentiu uma certa ansiedade de que essa cerimônia pudesse ele realizar com seus discípulos antes do seu sofrimento, antes da sua morte, porque depois não teria condições de fazê-lo. Então ele queria fazer isso para fazer uma mudança nessa cerimônia que para os judeus representava a libertação do cativeiro egípcio, para uma que simbolizaria a libertação do cativeiro do pecado. Olha para a cerimônia que o Senhor Jesus está realizando. Você não vê cordeiro e você não vê ervas amargas. O que você vê? Pão e vinho. Onde é que está o cordeiro? Jesus é o próprio cordeiro. O apóstolo Paulo, mais tarde, vai dizer que Jesus era foi o cordeiro pascual que foi imolado. Cordeiro pascual. Então, ele transforma aquele símbolo que os judeus faziam, comendo a carne do cordeiro, simbolizando a libertação que ele haveria de colocar ou inaugurar através da sua morte, quando ele morre por nós como verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a ansiedade de Jesus de comer com seus discípulos a Páscoa. Quando ele termina de comer a Páscoa, ele sai daquele ambiente e vai para o Monte das Oliveiras. Só que ele está sentindo o peso do pecado sobre si. Chegou o momento. Você lembra que João usa, nós estudamos até na lição da Escola Sabatina, João usa várias vezes a expressão não é chegada a sua hora, relacionando-se com Jesus, não é chegada a sua hora, ou seja, ninguém tocou em Jesus porque não era chegada a sua hora. Agora chegou a hora. Ele próprio disse assim, Senhor, chegou a hora, eu vou pedir para que o Senhor me livre? Não, para isso eu vim, para essa hora. Ele então leva os seus discípulos, porque havia chegado a hora, ele sentiu o peso do pecado sobre si, da humanidade inteira. Ele leva os seus discípulos lá para o Monte das Oliveiras, chama 3 deles, os seus mais íntimos discípulos, Pedro, João e Tiago. Por favor, venha comigo e orai por mim. Impressionante, né? Jesus pedindo para os seus discípulos, ou seja, o Deus eterno, pedindo para a sua criatura, ore por mim. Algumas coisas que a gente não entende no texto bíblico, né? Ou pelo menos é estranho. O Deus eterno pedindo para a criatura orar, interceder por ele. Pois foi isso que ele fez. Eles ficaram ali, ore por favor, e se retirou um pouquinho mais distante e se colocou debaixo daquela abóbada estrelada e começou a orar a Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas, que era um médico, foi o único que registrou que Jesus suou sangue. E os médicos sabem quando esse fenômeno acontece. Para você chegar a suar sangue, você tem que passar por um estresse violentíssimo. A pressão sanguínea sobe de maneira violenta, de maneira que os finos vasos estouram debaixo da pele e são pequenas hemorragias, e sai pelos poros. Mas sob um forte e terrível estresse. Foi o que Jesus estava sentindo. Tanto é que ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Gente, espera aí, Jesus não sabia que ele haveria de enfrentar tudo aquilo? Sabia, mas quando uma coisa é você saber, outra coisa é você passar por aquilo. Uma coisa é você
Saber que vai fazer uma cirurgia, outra coisa é você estar na mesa de cirurgia para realizar a cirurgia. São coisas diferentes. Chegou o momento. Aí diz a Bíblia que ele vai lá com seus discípulos e como é que eles estão? Dormindo. Eles estão dormindo. Não pode vigiar pelo menos 1 hora? Vigiar e orar, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é? De quem que ele estava falando? De si mesmo. Ele está dizendo assim, o meu espírito está pronto para morrer pela humanidade, mas a minha parte humana é fraca. É por isso que ele pede, Senhor, se possível fora, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se possível, mas não havia possibilidade. O silêncio de Deus foi a resposta eloquente. Não é possível. Por isso o Senhor Jesus precisava da intercessão dos seus mais íntimos amigos. Por favor, ore por mim, interceda por mim, porque minha carne é fraca. Jesus se encontrou no momento mais crucial da história da humanidade, sozinho. Sozinho. Os discípulos todos dormindo. Ele orando ao Pai, silêncio sepulcral. Ninguém estava com Cristo. Ele levanta, vai lá, por 3 vezes encontra o seu grupo de discípulos dormindo, ele sozinho. Passa de mim esse cálice, Senhor. Mas diz a Bíblia, e João é o único a registrar isso, que depois da 3ª vez que ele ora, Senhor, passa de mim esse cálice, anjos descem e servem a Jesus. Ou seja, foi a resposta de Deus. Eu não poderei te livrar do cálice, mas eu vou te dar força para você enfrentar. Ei, amigo, você já ouviu aquela frase? Parece um clichê, mas é uma frase que retrata a realidade. Se Deus não fortalecer a sua embarcação, ele acaba com a tempestade. De maneira que você chegue seguro do outro lado da margem. Se Deus não livrar você da tempestade, ele vai fortalecer a sua embarcação. Jesus estava passando para a maior tempestade da sua experiência terrestre e Deus mandou os anjos para fortalecê-lo naquele momento. E aí ele recobrou ânimo. Quando ele recobrou ânimo, ele foi lá nos discípulos, os discípulos estavam dormindo, levantem-se. Aí vem o traidor. Aí diz a Bíblia que chega Judas, acompanhado de um destacamento de soldados romanos e soldados do templo. Havia 2 tipos de soldados ali, romanos e soldados do templo, compostos por judeus, todos bem armados, iluminados por tochas. Não havia luz elétrica naquele momento. Por que você acha que precisaria de alguém identificar Jesus? Jesus era irresistivelmente famoso. Por que naquela hora alguém deveria identificá-lo com um beijo? Por que você acha? Porque naquela hora, e principalmente no momento de oração, os judeus se cobria a cabeça. Todos usavam barbas, todos usavam aquele mesmo tipo de vestimenta, aquela túnica, escuro, iluminando. Você já pensou? Eles lançam a mão do homem errado e Jesus escapa? Alguém deveria chegar próximo, mas não poderia ser qualquer alguém. Tinha que ser alguém que realmente conhecesse o mestre, a ponto de se aproximar dele. Porque se fosse alguém estranho, o grupo de discípulos encararia o aproximar-se como algo hostil e se afastaria ainda mais. Então, alguém que fosse íntimo e amigo, de maneira que se aproximasse, não haveria de causar nenhum tipo de reação. Judas, então diz a Bíblia que se aproximou e Jesus olha para ele, é impressionante Jesus, né? Jesus olha para ele e diz assim, amigo, para que viestes? Amigo, Jesus chamou o seu traidor de quê? De amigo. Ou seja, tende paz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, quando depender de vós, porque nem sempre depende de você. Jesus fez de tudo para salvar Judas, sim ou não? Fez de tudo para salvar Judas. O admitiu no seu círculo mais íntimo de amigos. Deu a ele um título especial, o título de apóstolo. Assim, deixa eu abrir aspas aqui um pouquinho. Apóstolos. Aí eu vejo algumas igrejas evangélicas nomeando apóstolos. Tem um apóstolo tal, aí nomeia lá o líder da igreja como apóstolo.
Jesus escolheu 12 apóstolos. Uma clara indicação da continuidade do plano dele no Velho Testamento, que eram 12 tribos. A igreja, simbolizada no capítulo 12 de Apocalipse, quem foi que me perguntou alguma coisa sobre o capítulo 12? Foi você? No capítulo 12, aquela igreja, ela tinha a coroa de quantas estrelas? 12 estrelas. Lá no céu, João viu a cena de Deus sentado no trono, ao seu redor, quantos tronos? 12 tronos. Aí um ser humano se arvora no direito de nomear apóstolo. Quem fez isso foi Jesus, escolheu 12. Aí o que aconteceu? Quando a igreja, estou abrindo aspas aqui, daqui a pouco nós continuamos a história, mas quando a igreja do Novo Testamento resolveu ela escolher o apóstolo, ela lançou sorte. Quem vai tomar o lugar de Judas, que abandonou o ministério? Vamos lançar sorte. E caiu a sorte sobre Matias. Quem é Matias? O que ele fez? Tem alguma coisa registrada dele? Não. Mais tarde, o Senhor Jesus, o próprio Jesus, não a igreja, aparece para o apóstolo Paulo e o chama ao apostolado. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que foi um equívoco da igreja do primeiro século escolher Matias como apóstolo, porque no coração de Deus era o apóstolo Paulo, que seria o 12º. Matias não é considerado pelo céu como apóstolo. Por quê? Porque não existe 13 apóstolos, não existe 15 apóstolos, não existe 1000 apóstolos, só existem 12 apóstolos. Judas foi considerado um apóstolo. Imagina se ele não tivesse traído Jesus, se ele de fato tivesse convertido, se de fato fosse realmente um apóstolo de verdade, com a vida centralizada em Cristo, não seria substituído por ninguém, seria apóstolo para sempre. Ei, olha o tamanho privilégio que aquele homem recebeu das próprias mãos de Cristo. Quando ele resolveu trair a Jesus, ele o identificou, Jesus o tratou como um amigo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A pior traição vem da onde você menos espera. A mais dolorosa traição, a mais dolorosa, é daquelas pessoas que amam você e você ama essas pessoas. Essa é a maior. Quando a pessoa não gosta de você, você até espera que ela vai falar mal de você, não é? Que ela vai te trair, que ela vai fazer alguma coisa contra você. Isso não lhe traz nenhuma surpresa. O problema é quando aquela pessoa está junto contigo, ouve os seus segredos e daqui a pouco conta tudo o que você sabe ou que você disse para as outras pessoas. E essa é a pior traição que existe. Jesus olhou para o seu pior traidor e disse: amigo, para que viesse? Então olha aqui para mim, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus. É estranho para mim, e eu tenho certeza que é estranho para você também, o fato de Judas escolher um beijo para trair Jesus. Um beijo? Ele poderia simplesmente chegar próximo de Jesus e dizer aqui: gente, é esse! Mas ele combinou um código com os inimigos de Jesus. Eu vou beijá-lo. Aquele que eu beijar é esse, pode prendê-lo. Por que o beijo Por que o beijo, né? Você sabe por quê? Você sabe que beijo é um gesto de intimidade e carinho. Você não beija qualquer um. Você beija alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que você quer por perto, alguém que você deseja. É isso aí, você beija. Os namorados, quando se apaixonam, a primeira coisa que eles querem é se beijar. Jesus vai voltar antes que isso aconteça com minha filha. Quem tem filho fica na alegria, né, Robson? Só tem menino, né, Robson? Tá? Eu falava isso quando ela era pequenininha. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar antes dela casar. Está fazendo 15 anos, que já fez 15 anos. Bom, antes vai voltar, eu creio ainda. Mas o beijo você só dá só em quem você ama, quem você deseja, quem você quer por perto, quem você
tem sentimento, tem afeição. Beijo é um ato carinhoso. Por que um beijo? Porque Jesus era carinhoso. Jesus era desejável. Jesus era amigo. Jesus era apaixonante. Jesus era amável. Somente um beijo poderia identificá-lo. Agora, vamos inverter os papéis? Vamos tirar Jesus e colocar Judas? Judas que precisa ser identificado. Aí um tapa, né? Um soco, uma cusparada na testa. Aí tudo bem. Um soco, um espurrão. Aí seria o suficiente. Seria o gesto adequado para identificá-lo. Agora, com o mestre do amor, somente um beijo poderia identificá-lo. Eu estou usando aqui essas palavras do Augusto Cury, ele que coloca isso no seu livro, O Mestre do Amor, né? Lindo livro, eu recomendo que vocês leiam, O Mestre do Amor. Bom, Judas identificou o homem. Vieram soldados para prender Jesus, o que Pedro fez? Sacou da espada. Lembra das palavras de Jesus, que Pedro disse para Jesus? Ainda que preciso for ir até a morte por ti, eu irei. Quando ele saca da morte, ele que era um pescador, que não entendia nada de espada, nada de luta, lutar contra um soldado, era uma missão impossível, suicida. Ele era um pescador. Então, quando ele saca da espada, é como se ele olhasse para Jesus e dissesse assim, Senhor, eu não falei contigo, para o Senhor que eu ia contigo até a morte? Eis aqui a prova. Aí, dá um golpe, mas dá um golpe. Ele não foi com a intenção de acertar a orelha. Deixa eu ver a orelha. Eu vou na orelha. Não, não foi na orelha. Foi para decepar a cabeça, ou no meio da cabeça, assim, ó. Eu acho que foi de cima para baixo, assim, ó. Ele é tão chucro nesse negócio de espada, que ele foi de cima para baixo. Não dá de cima para baixo. Porque a cabeça dura, você vai só ferir. Não vai conseguir ultrapassar, não vai partir. Não é uma gelatina que você parte assim. Vai bater e vai resvalar. Então você faz assim, ó. Quando você faz assim, você pega a parte mais mole e você corta a cabeça do indivíduo. Ele era chucro, então quando ele bateu assim, ele virou a cabeça um pouquinho, e pegou na orelha. Decepando-lhe a orelha. Jesus foi lá, olha que Jesus, né? Como que Jesus é? Foi lá e restaurou a orelha dele, restaurou a orelha de Malco e disse para Pedro assim, Pedro, ei, guarda a espada. Guarda a espada. Porque aquele que fere a espada será ferido. Quem com ferro fere, ferro será ferido. Jesus simplesmente se entrega. Os discípulos fogem, e Jesus é levado para a casa de Anás, depois de Caifás, passa a madrugada inteira, isso era quinta-feira de noite, passa a madrugada inteira sendo julgado. A sala de Caifás e de Anás estava cheia de testemunhas falsas, dizendo que ele era alguém digno de morte porque estava causando sedição. Ele estava dizendo que era rei dos judeus. Nós temos um único rei, é César que era o nosso rei. Olha, por ódio a Jesus, eles esquecem do orgulho nacional. Os judeus diziam assim, nós não temos nenhum rei a não ser nosso Deus. Mas eles admitem que César, que é o invasor das suas terras, aquele que obrigava os soldados a humilhar os seus concidadãos, né? Soldado chegasse de viagem no dia de sábado com as malas, chamava um judeu, por favor, pega minha mala, me ajuda a levar até onde eu vou estar. No dia de sábado, eles que não podiam levar nenhum lenço, e tinha que amarrar o lenço na roupa para ser parte da vestimenta, então carregava malas pesadas no dia de sábado, humilhando o povo. Aquele povo esqueceu-se do orgulho nacional e disse, nós temos um único rei, esse rei é César. Mas por ódio a Jesus. Passaram a noite inteira batendo, humilhando, acusando Jesus. Quando foi bem de manhãzinha, quando o sol nasceu, eles foram para a casa de Pilatos. Pilatos acordou com aquela turba violenta. Eles não entraram no pretório, que era um pátio da casa de Pilatos, porque eles não podiam entrar na casa de nenhum gentio, porque eles queriam comer da Páscoa. Eles não poderiam se sujeitar à impureza cerimonial. Então, eles não entraram no pretório justamente porque era a casa de um gentio. Ficaram por lá de fora. Levaram Jesus. Por que vocês não julgam esse homem segundo a vossa lei? Não nos é permitido na nossa lei matar ninguém.
Veja o interesse. Quero matar esse homem. Mas de qual crime ele está sendo acusado? Por várias vezes o próprio Pilatos interrogou e nele não achou nenhuma culpa. E disse várias vezes, olha, não acho nesse homem culpa alguma. Qual é o crime? Ele se diz rei. Ah, amigo, aí é um crime terrível, né? Porque isso era traição. Não se condenava qualquer condenado ou qualquer prisioneiro a pena de morte de cruz. Não era qualquer um que era condenado a essa pena de morte. Não era qualquer crime que era punido com a pena de morte na cruz. A cruz é o instrumento de tortura. Era reservada para os piores criminosos. Para os piores criminosos. Assim como hoje nós temos variações de crimes, naquela época também tinha. Jesus não era um criminoso comum. Ele foi condenado por alta traição ao império, quando ele diz que ele era rei dos judeus. Por que você acha, olha aqui para mim, por que você acha que Pilatos escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus, ali naquela placa? Ah, porque ele era bonzinho? Não. Aquela era a acusação. Esse homem está sendo condenado porque se diz rei. Aquela era a sentença dele. Se alguém perguntasse por que você mandou crucificar esse homem, está lá na ponta da cruz. Dê uma olhadinha lá naquela cruz lá, na ponta. Está escrito em 3 línguas. Hebraico, aramaico e grego. Está lá. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eis aí a acusação. Só temos um rei, César. Quem se diz rei se coloca contra César. Por essa razão, Jesus foi condenado por alta traição ao império. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque os próprios sacerdotes disseram, se não condenar esse homem, não és amigo de César. E ele era governador. Ele poderia ser acusado diante de César de acobertar alguém que estava sendo condenado ou acusado como um traidor. Aí ele perderia o seu próprio cargo, se colocaria em apuros, porque estava protegendo um traidor. Ele poderia morrer, inclusive, ser condenado à morte por conta disso. Para livrar a sua pele, ele pega água, lava as mãos, dizendo, não tenho culpa no sangue desse inocente. Tem culpa no sangue desse inocente? Claro que tem. Ele tinha todo o poder para libertar Jesus. Ele poderia chamar um destacamento de soldados, desbaratar aquela multidão, aquela turba violenta, ensandecida, e libertar Jesus. Então ele coloca Pilatos coloca Barrabás e Jesus lado a lado. Era costume dos judeus libertar alguém na Páscoa, não era? Quem eu vou escolher? Não, tem que ser alguém que acentua o contraste. Não pode ser qualquer prisioneiro. Tem que ser alguém odiado. Diz Marcos que ele era acusado de sedição e assassinato. João fala que ele era um salteador. Então era ladrão, sedioso e assassino. Ellen White descreve a cena. Barrabás de um lado, Jesus do outro. Jesus está com o rosto todo cheio de hematomas e inchado. Está com o rosto ensanguentado. Mas o seu olhar transmitia paz, o seu semblante era sereno e tranquilo. Do outro lado, Barrabás, no seu semblante, no seu rosto, se via a perturbação em pessoa. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Solte-nos Barrabás. E o que eu farei com esse homem? Crucifiquem-no. Aqueles que foram beneficiados pelas mãos de Cristo, pelos milagres de Cristo, agora estavam pedindo a crucificação de Cristo. Sabe o que Pilatos fez? Que homem mais maluco. Como se não bastasse toda a humilhação. Diz a Bíblia que ele pede para que Jesus seja açoitado. Ele fez isso com a esperança de que isso sensibilizasse aquela multidão
a fim de soltar Jesus. Mas você sabe como é que era o açoite, né? 2 homens, lado a lado, despia Jesus e começava a chicoteá-lo com o chamado flagelo. O chicote era de tiras de couro ressequidas, na ponta osso e chumbo. As tiras, quando pegava na pele, não marcava, cortava. E quando a velocidade do chicote, quando atingia a pele, as pontas entravam na pele adentro. E quando puxava, vinha pele e sangue juntos, causando uma dor inimaginável. É por essa razão que ninguém poderia ser chicoteado mais do que 40 vezes. Mais do que 40 vezes ninguém. Jesus recebeu 40 chicotadas. O seu rosto já está cheio de sangue, cheio de hematomas, inchado. Agora as suas costas estão dilaceradas. Para zombar de Jesus, colocam sobre ele um manto e uma coroa de espinhos. E os legistas sabem como sangra o couro cabeludo, cheio de finos vasos sanguíneos. E aqueles espinhos entraram na cabeça de Jesus, no couro cabeludo, rompendo os vasos. E sua face vira uma máscara de sangue. Sua barba encharca-se do sangue e desce sangue adentro. Quando coloca o manto sobre Jesus, depois de algum tempo, esse sangue seca, aderindo o tecido à pele. Lá no Calvário, quando tira aquele manto, causa mais uma dor violenta, que arranca a pele junto. Jesus é colocado sobre a cruz, já despido. Ei, essa cena que nós vemos, e precisa ser assim mesmo, de Jesus usando um pano para tampar as suas partes íntimas, tem que ser assim mesmo. Mas não retrata a realidade. Jesus estava completamente nu. Mas por que era feito isso? Para humilhar o indivíduo. Para humilhar. Ele prendia suas mãos na arte horizontal da cruz para que ele não conseguisse tampar as suas vergonhas. Aquele indivíduo pendurado entre o céu e a terra numa cruz do Calvário era um exemplo para todos aqueles que passassem e vissem, para não fazer o que ele fez. Não quer o mesmo destino? Então não faça o que ele fez. Quando colocaram Jesus transpassando as suas mãos e os pés com um prego, causando aquela dor violenta, levantando a cruz cai lá naquele buraco feito no pé, rasgando, quando bate lá, rasga, o prego rasga a pele, o prego que foi no pulso, vem para a palma das mãos, e ele fica ali algumas horas pendurado. Ei, amigo, é uma dor violenta, você não imagina quanto. Você não imagina quanto. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando colocava os pés, não eram 2 pregos nos pés, apesar de serem 2, era um único prego. O pé ficava um em cima do outro, e o único prego transpassava os 2. Agora você imagina, você já furou o pé com espinho? Como é que você anda com o pé furado com espinho? Não é assim? Você não coloca peso sobre o pé que está machucado. Agora Jesus está com os pregos transpassando os seus pés. Imagina a dor que está. Ele não poderia colocar todo o peso em cima dos pés, porque estava causando dor. Então ele se forçava nos pregos das mãos. Por isso os braços precisam ser amarrados, para tentar dar um pouquinho de apoio. Então ele segurava lá em cima, segurava porque estava doendo embaixo. Mas só que aqui doía, depois descansava. Quando descansava, pisava embaixo. Aí ele doía de novo, ele levantava. Quando levantava, batia o capacete de espinhos na haste vertical da cruz. Cravava mais ainda o espinho no couro cabeludo, causando uma dor tremenda. Não havia posição confortável na cruz do Calvário. É por essa razão que a cruz do Calvário, ou a cruz, foi instrumento de tortura que nenhuma nação mais pratica. Foi banido esse sistema de morte, de punição. Nenhuma nação mais pratica esse tipo, porque é a mais violenta e a mais terrível punição infligida sobre um ser humano.
Ninguém morria de prego na cruz, nas mãos. As mãos não são órgãos vitais, inclusive elas podem ser cortadas, os pés também. Nós vivemos sem mão e vivemos sem pé. Não eram órgãos vitais. De quem morria o indivíduo? De inanição, de dor, de sangramento, de hemorragia. Ele não poderia enxotar as moscas, o sangue atraía as moscas. O sol quente, quem conhece aquele clima do Oriente Médio, sabe que ali é um clima de deserto, quente, mas muito quente durante o dia, à noite gelada, gelada. Jesus estava sendo queimado pelo sol. Ah, mas tem um detalhe que eu não contei. Quando penduraram Jesus na cruz do Calvário, o Senhor Deus desligou a luz do mundo. Fez trevas ao meio-dia. Desligou a luz do mundo. Trevas tão densas que poderiam ser apalpadas. Uau! Jesus teve sede. Tenho sede. Passou a noite inteira sendo julgado, maltratado, não dormiu, não comeu e não bebeu, agora tem sede. Alguém então pega uma esponja, encharca de vinagre, coloca na ponta de um caniço, leva até a boca de Jesus, quando Jesus prova aquela bebida, cospe imediatamente. Você sabe que o vinagre, naquela época, não é o vinagre que você usa para temperar a salada. O que é vinagre? Vinagre é o vinho estragado, com alto teor alcoólico. Era costume dar isso para os condenados na cruz, para servir de anestesia, para entorpecer a mente do indivíduo, a fim de que ele pudesse suportar a violência da cruz. Mas Jesus, quando provou, jogou fora imediatamente, porque a sua mente não poderia ser maculada por álcool, porque ele tinha que passar por aquilo, por aqueles momentos, consciente, sóbrio. Quando ele provou, aí ele disse: está consumado. E às 3h naquela sexta-feira morreu, por mim e por você. Mas não seja tentado você a achar que aquela morte foi uma morte comum, não foi? Ah, mas não é comum mesmo, pastor, do jeito que o senhor descreveu a violência da morte, mas muitos, assim como Jesus, experimentaram o que Jesus experimentou na cruz, o vinagre, os pregos, os açoites. Muitos experimentaram isso. Não era algo incomum. O que torna a morte de Cristo diferente das demais mortes não é o fato dele morrer essa morte que nós conhecemos, mas sofrer os horrores da segunda morte. Ali era a morte eterna. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ei, o pior bandido que existe nessa terra ainda não experimentou a ausência absoluta de Deus, que experimentará todos aqueles impenitentes por ocasião da segunda morte. O que é a ausência banida, a ausência absoluta de Deus? É o banimento da face de Deus, que é a fonte da vida. E esse indivíduo é aniquilado para todo o sempre. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7-9, quando diz assim: alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em labareda de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que desobedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais, por penalidade de morte eterna, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor. Banidos. O único ser humano, desde Hitler até os imperadores romanos, o único que enfrentou o banimento completo foi Jesus Cristo. Hitler não enfrentou. Ainda não. Ah, mas Hitler está morto. Mas ainda está na presença de Deus. Ou você acha que há algum lugar nesse mundo que Deus não possa estar? O registro de Hitler está lá no céu. Nenhum assassino experimentou a ausência absoluta. Mas Jesus enfrentou. Por isso que a cruz foi um cálice amargo
que ele teve que beber. Deus meu, por que me desamparastes? E ali ele morre. A morte destinada a todo e qualquer ser humano pecador. Por amor a você e por amor a mim. Só que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para o nosso benefício. Tão importante quanto a morte é a ressurreição. Se Jesus fosse retido na sepultura para sempre, todos nós estaremos perdidos, mas porque ele venceu a morte e voltou, nós podemos sonhar com a liberdade eterna. Se nós fecharmos nossos olhos, haveremos de ressuscitar assim como ele ressuscitou. Eis aqui, amigos, o símbolo de tudo isso que eu falei nessa manhã, que nós iremos participar. Pastor, antes de participar da Santa Ceia, o que eu devo fazer? Aquilo que o Senhor Jesus ensinou, lavar os pés uns dos outros. Jesus fez isso, lavando os pés dos discípulos, para mostrar que ele, como mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos, nós devemos lavar os pés uns dos outros. Porque no reino de Deus, todos nós estamos nivelados. Não existe maior nem menor. É somente na igreja, onde as classes sociais desaparecem. Porque o médico lava o pé do pedreiro e o pedreiro lava os pés do médico. Nós estamos aqui quebrando o pão como um símbolo do que Jesus passou na cruz. Os nossos pecados moeram o corpo de Cristo na cruz do Calvário. E porque ele foi atingido pelos nossos pecados, fomos curados pelo seu perdão. Em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou convidar aos irmãos que puderem, por favor, se ajoelhem, para que nós possamos orar ao Senhor pelo pão. Nós estamos aqui na tua presença, Pai. E diante de uma mesa posta, ao qual está o simbolismo autorizado pelo Senhor Jesus. Aqui temos o pão e temos o vinho. O pão simboliza o teu corpo. Corpo esse, Senhor, o qual esse pão será símbolo do alimento que nos alimentará todos os dias. Assim como ali no deserto, com o povo de Israel. Todos os dias ele se alimentava de um pão, de um maná. E aquele pão era o próprio Jesus Cristo. Esse pão tem que nos alimentar constantemente. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos faça compreender a importância dessa comunhão aqui que estamos fazendo hoje. Não sabemos, Senhor, se essa Santa Ceia que vamos participar hoje, se é uma entre muitas, ou quem sabe que depois dessa nós encontraremos contigo. Mas, seja de que forma que for, Senhor Deus, vem fazer com que a tua igreja esteja unida, Senhor, nesse propósito. Que nós possamos falar uma única língua. Que nós nunca venhamos se separar de ti, que só venha trazer paz, harmonia, amor, e possamos ser verdadeiramente seu representante aqui na terra, enquanto aqui estivermos. Amém. Abençoa essa cerimônia, abençoa esse pão. Com a bênção vinda dos altos céus. Abençoa o nosso pastor que está ministrando essa Santa Ceia. São bênçãos que eu te peço, não só para a liderança aqui, mas para toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a todos que vão participar, que por gentileza se coloque em pé. À medida que forem recebendo, por favor, vai se assentando, mas não coma ainda. Espere que todos recebam e todos participemos juntos.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dás-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eis aqui, queridos irmãos, o símbolo sagrado do corpo de Cristo que foi moído na cruz por causa dos nossos pecados e para nos trazer vida e perdão e misericórdia. Participemos todos juntos em memória de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De igual forma, vou convidar a todos a se colocarem em pé, aqueles que vão participar. À medida que a gente vai recebendo, a gente vai sentando. E espere que a gente receba todos nós recebemos juntos e participemos juntos. Mas antes nós iremos fazer a oração. Os que puderem, mais uma vez, nós vamos colocar de joelhos. Poderoso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador,
certos da sua presença aqui nesse lugar agora, porque podemos te sentir, Pai, sentir a sua paz, sentir as suas bênçãos nesse momento, e por isso te agradecemos, Pai. Obrigado por ser presente na nossa vida, Senhor. Diante da sua presença estão seus filhos aqui reunidos. E mais uma vez hoje, Pai, viemos aqui suplicar pelo seu perdão. Ao participarmos desse símbolo que simboliza o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Por favor, renova na nossa vida a esperança e a certeza da graça, Pai, imerecida que o Senhor derramou sobre todos nós. Da graça que recebemos quando Jesus foi crucificado no nosso lugar, pelos nossos pecados. Por favor, Pai, nos dê a fé necessária para aceitarmos esse sacrifício, para aceitarmos a graça. E temos a certeza, Pai, de que vamos sair daqui salvos em nome de Jesus. Abençoa e fortaleça o seu povo, Pai, através da participação nessa cerimônia. Que possamos sair daqui mais fortes, mais unidos, Pai, e com mais vontade ainda de levar o seu nome, o seu amor e anunciar a sua graça, Pai, e anunciar o evangelho para todas as pessoas. Nos prepare também nesse momento, Pai. Derrama uma unção sobre a sua igreja. Ao participarmos desse símbolo, é o que nós te pedimos, no santo e bom nome de seu Filho Jesus. Amém, Pai. Agora sim, vamos se colocar em pé. Que Deus abençoe todos nós ao participarmos desse momento ímpar, especial, que é participar do suco puro da vide, que representa o sangue de Cristo. Aliás, a Bíblia fala que o Senhor Jesus é digno de honra, glória e louvor, porque com seu sangue compraste homens e mulheres de todas as nações, tribos e língua, e o fizeste sacerdotes e reis. Que você receba o sangue de Cristo. Em João 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceres na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que recebem esse sangue como propiciação dos seus pecados, para limpar a consciência culpada, purificar o coração e a mente. Bem-aventurados somos nós, que aqui estamos. Participemos todos juntos em memória de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Para sempre seja ele louvado e engrandecido. Ninguém precisa se sentir que foi longe demais. Ninguém precisa achar que o seu pecado não tem perdão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos puros diante de Deus. Amém. Todos os nossos pecados foram perdoados hoje. Se Jesus voltasse nesse exato momento, todos nós estaríamos nos céus. Pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. E eu termino dizendo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11, 26, que nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oxalá seja essa a nossa última e que a próxima seja no reino dos céus. Amém. Amém? E nós estaremos lá. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas pelo que ele fez. Não pelo que nós somos, mas pelo que ele é. Porque ele nos oferece gratuitamente a justificação e a salvação e participaremos na glória. Que Deus abençoe todos nós.